O Chile, aqui no Mercosul, tem uma legislação que estabelece uma jornada de 180 horas mensais, estabelece tempo de espera de 88 horas mensais. Tempo de espera existe também na legislação europeia. Tempo de direção de 5 horas contínuas. Descanso de 2 horas a cada 5 horas de direção ou 24 minutos por hora de direção. Repouso de 8 horas a cada 24 horas. Tempo de espera não é imputado na jornada mensal e remuneração igual à hora normal. Tudo isso nós fomos apreendendo dessa legislação comparada. Mas não ficamos só na pesquisa da legislação. Algumas das entidades do setor fizeram pesquisas diretas com os motoristas. O CETSERGS foi um deles. Lá no Rio Grande do Sul, ouviram 320 motoristas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Pernambuco, só em viagens longas, de mais de 800 quilômetros até 3.000 quilômetros. E a pesquisa apresenta 49% dirige em média 700 a 800 quilômetros. 62% fazem 3 a 5 paradas por dia. 43% consideram ideal fazer 4 a 5 paradas por dia. 51,9% fazem paradas de 1h30 a 3 horas por dia. 60% consideram ideal as paradas de 2 a 3 horas por dia. 60% fazem uma parada noturna de 6 a 8 horas. E 44% consideram ideal a parada noturna de 8 horas. Ainda no CETSERGS, o tempo de direção, 34% considera que o ideal seriam 8 horas por dia. 23%, 10 horas por dia. 22%, 12 horas por dia. A NTC também fez uma pesquisa. 1.038 motoristas ouvidos nas rodovias, Bandeirantes, Dom Pedro, Dutra, Washington Luiz, Anchieta Imigrantes, Anhanguera, Fernão Dias, Regis Bittencourt, Castelo Branco. 98% são favoráveis a uma jornada controlada para os autônomos. E 95% são favoráveis a uma jornada controlada para o motorista empregado. Os autônomos consideram a jornada ideal. 6 horas, 103 daqueles 1.000 e poucos lá. 8 horas, 524. 10 horas, 170. 12 horas, 78. Os motoristas empregados consideram a jornada ideal. 6 horas, 122. 8 horas, 571. 10 horas, 158. 12 horas, 59. Na média, a maioria está ali entre 8 e 10 horas, tanto na pesquisa da NTC, como na pesquisa do CETSERGS. Então, agora vamos falar da lei. Depois de toda essa pesquisa, de todo esse histórico, de ouvir todas as empresas, não é? Vamos falar um pouco da lei. Eu só queria complementar a respeito do desenvolvimento, uma coisa que o Flávio falou, que depois de ouvida, depois da consulta interna, depois de elaboração de um projeto interno, discutido entre nós, primeiro aqui dentro da NTC, depois dentro da seção de cargos da CNT, onde foram ouvidas todas as federações do Brasil inteiro, que levaram o anteprojeto que nós tínhamos internamente para todos os seus sindicatos, discutiram com todas as empresas, a ideia era discutir isso com todas as empresas no Brasil inteiro, aquilo que estava sendo proposto. Nós fizemos uma discussão com os empregados. Da discussão com os empregados, chegamos a um texto, depois de várias reuniões discutindo com os empregados. E aí fomos sentar com o Ministério Público naquela famosa ação que estava em Brasília. Naquela ação que estava em Brasília, o Ministério Público, em vários momentos, contra algumas redações que nós tínhamos acordado com os empregados, mas depois de uma longa discussão também, né, ele encerrou o processo contra a CNT e assinou o encaminhamento do projeto aos senadores que estavam com o projeto no Senado, e para que a coisa andasse rápido, nós aproveitamos o PL 99, que era um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara, regulamentando a profissão de motorista, e nele foi apresentado um substitutivo, criando um capítulo novo na consolidação das leis do trabalho, tratando da jornada de trabalho, e um capítulo novo no Código de Trânsito, tratando do tempo de motorista. Então, vamos falar dessa lei. A lei ela tem 12 artigos, ela teve 19 vetos, foi promulgada dia 30 de abril, publicada no dia 2 e entra em vigor a partir do dia 17 de junho.
O artigo 1º regulamenta a profissão de motorista, o 2º fala sobre os direitos do motorista, o 3º insere as novidades na CLT, o 4º também modifica a CLT, o 5º altera o Código de Trânsito, o 6º também altera o Código de Trânsito, o 9º trata de locais de parada dos motoristas, e o 12 falava da vigência da lei, mas foi vetado, e então vai entrar em vigor 45 dias depois da sua publicação. Eu vou falar sobre a lei artigo por artigo. No artigo 1º, ele fala que regula, então, o exercício da profissão de motorista profissional, que é aqueles que exercem atividade mediante vínculo empregatício no transporte rodoviário de passageiros e no transporte rodoviário de cargas. Então, esta é a regulamentação do motorista, esses são os abrangidos, não é? E o motorista aqui é aqueles que, nas atividades ou categorias econômicas de passageiro carga. Aqueles motoristas que trabalham na indústria ou no comércio, como essa é uma atividade, e o transporte que ele faz também é rodoviário de carga, ele também está abrangido pela lei. Essa é uma interpretação que era explícita naquilo que foi vetado, mas que está subentendido também na interpretação do parágrafo único e dos seus 2 incisos. O artigo 2º trata de direitos do motorista profissional. Acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, contar por intermédio do SUS com atendimento profilático, terapêutico, reabilitador, e em relação às enfermidades que mais acometem, que são as enfermidades típicas da atividade. Não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou desídia do motorista, nesses casos, mediante comprovação no cumprimento de suas funções. Receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhe sejam dirigidas no efetivo exercício da profissão. Essa responsabilidade, a questão da ação, a responsabilidade patrimonial por ação, isso é uma coisa que já existia na legislação, mas a lei vem e repete, é um bis in idem, uma repetição do que já existe. Jornada de trabalho e tempo de direção controladas de maneira fidedigna pelo empregador, que poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta, ficha de trabalho externos, previsto no artigo 74, parágrafo 3º da CLT, ou meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos, a critério do empregador. É importante destacar aqui que é a critério do empregador. O empregador vai definir quais são os meios de controle da jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista que deverão ser utilizados. Parágrafo único, esse é um dispositivo que foi negociado com os empregados, que em todos aqueles projetos que tratam lá de regulamentação da profissão, daquela lista de projetos que nós apresentamos, pelo menos a metade deles tem essa história aqui do seguro obrigatório para os motoristas, assegurando o benefício custeado pelo empregador e assegurando a cobertura de riscos pessoais inerentes à sua atividade, com um limite mínimo de 10 vezes o piso salarial da categoria, e ainda com a possibilidade de ser fixado em convenção coletiva, mediante negociação com o sindicato patronal e os sindicatos dos empregados, um valor superior deste seguro obrigatório. O mínimo vale, então, para todo o Brasil. Outros, em alguns lugares, aí, obviamente, eles vão querer negociar um valor superior a este piso. O artigo 3º, então, da lei, né, é o que insere um capítulo, uma seção nova na CLT, que são os artigos 235 e algumas letras aí depois do número. O serviço que trata do serviço do motorista profissional, né, regulado pelos preceitos especiais desta seção. Por que dentro da CLT? Né? Porque dá mais segurança ao empresário ter isso dentro da CLT do que numa lei esparsa. Então, nós fizemos questão o tempo todo que essa questão fosse colocada dentro da CLT. O 235B diz que são deveres do motorista. Na regulamentação da profissão estão os direitos do motorista e os deveres que tinham em alguns dos projetos de regulamentação, nós fizemos questão que ele ficasse dentro da CLT. Se é dever, vamos colocar dentro da CLT, porque assim tem mais força jurídica. Estar atento às condições de segurança do veículo, conduzir o veículo com perícia, prudência e zelo, respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção. Quando se fala aqui do programa da Scania, é bom lembrar agora, né,
que essa questão de respeito à legislação de trânsito, é importante ressaltar o tempo de direção e descanso, aquela cartilha que está sendo distribuída aí, precisa acrescentar que o bom motorista é aquele que anota o tempo de direção, que controla o tempo de direção e descanso, com fidedignidade, e nós vamos ver que isso é responsabilidade dele, né? Mas é dever também. Então, se é dever, o bom motorista é aquele que cumpre esse dever. Zelar pela carga, colocar-se à disposição dos órgãos públicos. E o inciso 7º é uma coisa muito importante. Submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado. Isso aqui houve uma resistência muito grande, inicialmente, dos próprios empregados, do Ministério Público, que disse que isso era inconstitucional, que ninguém pode fazer prova contra si mesmo. Nós acabamos convencendo o Ministério Público, o empregado, mostrando que não era inconstitucional, porque tem uma resolução da ANAC que estabelece a obrigatoriedade de se submeter a esses testes, todos os trabalhadores no transporte aéreo. Se lá é aceito isso, em prol de um bem maior, que é a segurança coletiva, né, o motorista que tem 40 de ônibus, que tem 40 passageiros sendo transportados por ele, também é a mesma coisa. E o motorista de caminhão que roda pelas estradas e coloca em risco a segurança no trânsito, então o bem maior, que é a segurança no trânsito, se sobrepõe à questão do vínculo de emprego, da relação de emprego, e acabou sendo aceito e sendo colocado. Só que é bom, desde logo, deixar muito claro o seguinte: submeter-se a testes e a programa de controle de uso de droga e bebida alcoólica, eu entendo, instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado. Então, tem que ter um programa. Eu entendo que a empresa não pode, amanhã, chegar lá e dizer, olha, eu resolvi fazer um teste de bafômetro em todo mundo, né? Ela tem que ter um programa e dizer como é que é esse seu programa, dar ciência ao empregado que existe esse programa, e, a partir daí, é obrigado a cumprir, ele é obrigado a submeter. Aí, o parágrafo único diz que a inobservância no disposto no inciso 6º, que foi vetado, então não tem sentido, e a recusa do empregado a submeter-se ao teste, ao programa, são consideradas infração disciplinar. E aí, obviamente, com as regras previstas na lei, né, no caso aqui na CLT. Então, ele pode sofrer as penas previstas na CLT, advertência, suspensão, né, e até demissão por justa causa, em razão do disposto nesse parágrafo único.